Olá, boa tarde. No Sem Censura de hoje falaremos sobre estudar fora do Brasil, Bossa Nova, a biografia do compositor Sérgio Sampaio e um novo museu no Vale do Café. Os nossos convidados de hoje são Rodrigo Moreira, que é escritor e pesquisador musical. Ele publicou o livro Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua. Ele vai falar sobre a biografia do cantor Sérgio Sampaio. Além dele, Liliana Rodrigues, que é jornalista e colunista do Jornal O Dia. Ela inaugura o Museu do Café durante o Festival do Vale do Café aqui no estado do Rio. O evento atrai turistas com apresentações musicais gratuitas. Gustavo Coutinho terminou o ensino médio e acaba de passar para 7 universidades norte-americanas. Ele vai conversar com a gente sobre esse sonho de estudar fora do país. E Maria Luísa é uma jovem cantora que escolheu o jazz e a bossa nova. Ela se apresenta no Beco das Garrafas hoje e nas próximas quartas-feiras. E comigo hoje aqui a nossa produtora de web, Camila Abreu, que vai explicar como é que vocês de casa podem falar com a gente. Camila. Oi, Cátia, tudo bem? Olá, pessoal, boa tarde. Para participar do Sem Censura é muito simples, basta entrar na sua rede social favorita, pode ser o Twitter, Instagram, o Facebook, mandar a sua mensagem ou uma pergunta para os nossos convidados, usando a hashtag Sem Censura. Muito bem. Dito isso, então, eu agradeço a presença de vocês, digo boa tarde para vocês e com muito orgulho começo com você, Gustavo Coutinho. 7 universidades, incluindo Harvard, que você passou, não é isso? 19 anos. E você entrou para um programa. Eu queria que você explicasse para o pessoal de casa como é que foi tudo isso. Então, tudo começou quando eu acabei meu curso de inglês. Eu bateu essa vontade de fazer um intercâmbio no exterior. Mas meus pais e minha família não tinham condição financeira de poder arcar com os custos. Então eu comecei a pesquisar na internet como que eu poderia ir para os Estados Unidos sem pagar nada, fazendo um curso, alguma coisa. E acabou que eu encontrei o programa Oportunidades Acadêmicas do Education USA, que embora não permitisse eu fazer um intercâmbio, falava que eu poderia estudar no exterior. Eu apliquei, não conhecia muito bem o programa, fui aceito. Aí no 3º ano do meu ensino médio comecei a me preparar para fazer a candidatura para faculdades americanas. Aí esse programa ele me deu não somente o auxílio financeiro para fazer todas as provas, mas também uma mentoria que me preparou por todo o processo, que é bem diferente do sistema brasileiro. Esse programa que ele está falando, Education USA, ele é um órgão oficial, né? Esse programa que ele fez de oportunidades acadêmicas está dentro desse órgão oficial dos Estados Unidos, que faz isso com vários países do mundo e foi nisso que você entrou. Não é isso? Exato, é um órgão do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que tem no mundo inteiro, então são muitos jovens que o governo americano dá esse subsídio para eles se prepararem para fazer a faculdade lá. Mas faz aqui a faculdade? Não. Eles dão toda a mentoria, o auxílio financeiro para você se candidatar para a faculdade lá. Quando você fala em auxílio financeiro, é quanto, mais ou menos? É porque... Cátia, desculpa, posso fazer imagina. Não, porque o processo americano, você tem que fazer várias provas, então você tem que fazer o Enem americano, você tem que fazer umas provas específicas, você tem que enviar documento para os Estados Unidos, então é um processo que custa bastante dinheiro. E o objetivo do programa é justamente selecionar pessoas de camadas mais desfavorecidas que não têm essa oportunidade de pagar. Então eles pagam tudo, te dão uma mentoria, se você passar, você vai fazer a faculdade lá. Entendi. Mas é muito caro? Acredito que fica entre 12 mil, 20 mil reais para fazer uma candidatura hoje em dia. É bem carinho. Bem carinho. Quanto tempo você levou se preparando para fazer isso? Vamos explicar para o pessoal que está em casa, né, as etapas. Certo. Eu posso começar falando um pouquinho da diferença do sistema brasileiro para o americano? À vontade. Porque o sistema brasileiro, nós temos somente o Enem como único fator de exame para você ser selecionado para uma universidade. Porém, numa faculdade nos Estados Unidos, além das provas padrões, que é o Enem deles, também vão ter uma série de atividades extracurriculares que você tem que fazer durante os seus anos. As suas notas durante o ensino médio são muito importantes. Além disso, tem cartas de recomendações e inúmeras redações que você tem que escrever. Então, por exemplo, eu apliquei para 10 faculdades. Eu tive que escrever entre 45 e 50 redações para todas essas faculdades. Então, é um processo que ele avalia muito mais a sua pessoa, o seu contexto, de uma forma muito mais holística do que o sistema brasileiro. E em quesito de preparação, eu comecei a me preparar no 3º ano do ensino médio, porque eu fiz 4 anos, porque eu fiz uma escola técnica pública. Então, eram 4 anos. Aí, eu fiquei 2 anos me preparando, melhorando o inglês, continuando as minhas atividades. E no final do meu 4º ano, que aí é de verdade.
Aí é fazer muita redação, terminar as provas e mandar tudo para as faculdades. Agora, se você dissesse assim para alguém que está te assistindo, sei lá, está terminando o ensino fundamental, antes de começar o ensino médio, já é bom ir se preparando, se planejando para isso, ou você acha que basta chegar no terceiro ano? Não, eu acredito que o principal é a pessoa ela estar disposta, sempre estar indo bem no colégio e nunca estar satisfeita somente com a sala de aula. Eu acho que uma coisa que eu vejo muito característica das pessoas que estão indo fazer faculdade, não só nos Estados Unidos, mas no exterior, são pessoas que somente não ficaram satisfeitas com ir na aula, ter somente aquela interação com o professor. Elas sempre buscaram fazer algumas atividades a mais, se envolver com outras coisas, seja com pesquisa científica, seja com voluntariado, qualquer outra coisa que você goste de fazer. Então, eu acho que a principal dica que eu poderia dar para alguma pessoa que não somente quer fazer faculdade no exterior, mas quer aproveitar o máximo da sua educação, não se limite somente à sala de aula, vá a mais, sempre procure mais. Eu acho que é isso que as faculdades veem muito, então acho que essa é a principal dica que eu poderia dar. Me diz uma coisa, eu fiquei impressionada porque você falou que estudou em escola pública, né? Sim. A escola pública no Brasil passa por uma fase, assim, muito, muito difícil, né? A gente vê que os alunos não conseguem ter o rendimento desejado em função da qualidade do ensino, a falta de incentivo aos professores, né? Eles também precisam estudar, trabalhar. E aí, como é que você encontrou ânimo para fazer isso? Quer dizer, você nunca se abateu pelo fato de ter estudado numa escola pública, nunca falou, eu não vou conseguir, porque tem um aluno que estuda numa escola americana, outro numa alemã. Você nunca se abateu, porque as pessoas sempre acham que não vão ter essa oportunidade, né? Quando é que você sentiu aquele clique? Agora foi. Felizmente, eu tive a oportunidade de fazer a rede pública federal. Então, eu fiz todo o meu ensino fundamental 2 no Pedro II. Que ótimo. E depois eu pude continuar fazendo no Cefet, que são duas escolas federais que têm uma qualidade de ensino um pouco superior às escolas estaduais e municipais, o que é uma tristeza que nós temos nesse contexto de educação brasileira. Porém, mesmo assim, a gente pode argumentar que tem uma grande defasagem entre uma escola pública, mesmo que boa, e as escolas americanas. Gustavo, agora, essa questão oportunidades acadêmicas, né? Vamos falar disso, porque dentro do programa, na verdade, o Gustavo conseguiu uma bolsa, não foi isso? Sim, eles pagaram todos os custos do application, que eu e a Liliana, a gente estava falando como pode ser caro. E como é que você fez para conseguir essa bolsa? Então, no final de todo ano, eles abrem as inscrições e é bem parecido com o próprio sistema de candidatura para faculdades americanas. Eles meio que já fazem uma mímica disso para selecionar os alunos. Então, você vai mostrar suas notas no ensino médio, você vai ter que mandar o seu currículo, vai ter que mandar seu histórico escolar, vai ter que falar bastante de você, porque o processo para aplicar para uma faculdade americana e para oportunidades acadêmicas é um processo de autorreflexão. O que você já fez, o que você está fazendo, o que você quer fazer. Então, é bastante disso, você vai estar falando bastante de você nas redações para aplicar para o programa. E eles também vão olhar um pouquinho das suas notas e como que você teve a sua trajetória acadêmica. Você tem que provar que você não pode pagar também? Sim, é um programa voltado para alunos de baixa renda. Então, você tem que estar ou numa escola pública ou numa escola particular com bolsa e mandar uma série de documentos financeiros comprovando a sua situação financeira. Vamos falar dessa virada sua importante, né? Porque você, na verdade, como você começou o programa, 19 anos, você é um menino que veio de uma família humilde, né? Então, vamos contar essa história. Eu acho que o fator principal é meu pai, ele sempre me incentivou bastante, mesmo com todas as dificuldades, ele sempre pagou um curso de inglês para mim. Eu acho que é um dos principais pontos que mudou a minha vida, sabe? Foi estar falando inglês desde jovem. E agora, sim, estou indo para os Estados Unidos, estou muito animado para começar a faculdade, viagem de 2 semanas. E eu só vejo como cada vez mais oportunidades aparecendo. No momento que eu comecei a falar inglês, depois fui para uma escola federal boa, pude me engajar com diversos outros projetos, você vê que de uma oportunidade saem várias outras. E agora está indo para o exterior, eu não vejo limite para o que eu posso fazer. Diga, Liliana, você queria perguntar também, fala. Eu pergunto mais, né? Eu vou falar pouquinho, mas eu achei... Você estava me falando ali atrás, nos bastidores, né? Que você já tem a sua faculdade paga por um brasileiro que vai bancar os seus estudos. É proibido falar sobre isso ou não? Porque você fez não, assim? Não, a bolsa paga pela faculdade e os ex-alunos dão muito suporte. Mas a minha bolsa atualmente é dita paga pela faculdade. Pela faculdade? Isso. Tá. Não tem nenhum mentor atrás? Não, eu tenho vários mentores na minha vida que me auxiliaram durante esse processo. Eles são muito fundamentais na minha trajetória. Porém, ainda a gente não pode dar um nome assim. Tá bom, tá certo. É segredo de Estado ainda, desculpa. Na verdade, você deve ser um orgulho para os seus pais, né? Você tem irmãos? Tenho 2 irmãos, um mais jovem e um mais velho.
E eles também querem, assim, estudar no exterior? O meu irmão mais velho, ele fez Ciências de Fronteiras, ele pôde ir para a Coreia do Sul, fazer mexer com carro, ele é bem interessado com isso. E o meu irmão mais novo, ele também está aplicando para a faculdade na Suécia, ele está aplicando esse ano. Ele quer ser embaixador, fazer relações internacionais. Família e agora poderosa. ele está querendo ir para a Suécia. Então são feras. É. Escuta, o que você diria, então, para quem agora está te vendo, jovens como você, ou então pais de jovens, o que você diria? Qual é o caminho nesse momento para quem está, por exemplo, no ensino médio, está vendo você e ficou com uma vontade danada de fazer igual? Foca na educação. É bastante dedicação. Eu estava falando com ele, eu acho que o segredo de tudo que a gente faz na nossa vida, seja aplicar para uma faculdade, seja criar um museu, seja escrever um livro, é dedicação. Então, se dedica nos estudos, se dedica com o que você gosta. Ache coisas que você gosta de fazer, foque nelas, sempre com um grande olho para a educação, sempre os olhos nas suas notas e no caminho vai. Se você seguir essa receita, eu acho que não tem muito jeito de estar errado. E você vai fazer ciência da computação e também economia. E economia, isso. As duas? Isso, porque nos Estados Unidos, a maioria das faculdades, você não tem que escolher sua faculdade quando você chega. Então, aqui no Brasil, eu teria que entrar agora, eu teria que escolher entre ciência da computação e economia. Lá, além de eu poder fazer as duas ao mesmo tempo, eu tenho até 2 anos para poder escolher qual faculdade eu vou fazer. Então, mesmo que eu esteja indo agora, falando, vou fazer ciência da computação e economia, se eu começar a pegar umas aulas de história, umas aulas de psicologia, começar a gostar por aquela área, eu posso mudar. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem também que me incentivou bastante, porque eu acho que eu sou uma pessoa que tem muitos interesses opostos. Então, ter essa flexibilidade para poder moldar minha educação do jeito que eu acho mais apropriado, acho que foi bem fundamental para mim. E você não pensou em nenhum momento em continuar no Brasil? Não, pensei. Eu acho que uma coisa importante assim, é sempre ter um plano B. Então, mesmo que eu estava focando para fazer a faculdade no exterior, estava focando nos Estados Unidos, mas eu tinha meu plano B aqui com o Enem, também estava estudando. Ou seja, você estava se preparando para ganhar o mundo, né? Se fosse aqui ou se fosse lá, com sucesso. Exato, porque eu acho que também você não tem que fazer faculdade nos Estados Unidos, faculdade na Europa para ter sucesso, para ser feliz. Eu acho que depende muito mais da pessoa, de qual o seu contexto e como você usa seus recursos ao seu favor. Então, independente se é Estados Unidos, se é Europa ou se é Brasil mesmo, você pode fazer a sua educação o melhor possível, se engajando, aproveitando suas aulas, aproveitando seus professores. Vale determinação. Vale, né? E garra, né? Vale. Gente, para quem quiser, o site, né, que ele entrou é www.educationusa.org.br, não é isso? Isso. Muito bem. Não é muito fácil, assim, na hora da gente falar, mas o pessoal pode procurar fácil Pode entrar, tem no Facebook também. Você entrando num site, tem uma aba com histórias de sucesso, você pode ver os outros jovens. E no Facebook também estão sempre postando novidade, fotinho, então pode entrar no Facebook também. Gustavo, parabéns. É muito legal a gente ouvir uma história como a sua, com certeza. Tenho certeza que o pessoal em casa deve ter adorado e está torcendo muito por você, como a gente também. Obrigado. História de sucesso a gente também tem aqui com Sérgio Sampaio. Não é isso, Rodrigo? Você está com o livro, a biografia dele, saindo na terceira fase dessa biografia. Terceira edição. Vamos falar disso, de Sérgio Sampaio. Então, essa história começa ali por volta de 95, cerca de 1 ano depois do falecimento de Sérgio Sampaio, que aconteceu em maio de 94. E ali eu fiquei sabendo a respeito de um show que houve em homenagem a eles e Torquato Neto na Praia do Arpoador. E a partir daquele momento eu me senti interessado em ver quem que estava fazendo essas homenagens e tal. E acabei no ano seguinte conhecendo o compositor Sérgio Natureza, que foi parceiro e amigo do Sérgio Sampaio, e ele já estava com um projeto delineado, assim, já bem em andamento, chamado Balaio do Sampaio, que visava literalmente resgatar Sérgio Sampaio, uma vez que ele morreu muito esquecido com a obra dele, inacessível ao grande público, né? Os discos eram todos raridades, todos itens de colecionador, né? 3 LPs e 5 compactos àquela altura, nada tinha sido lançado em CD e tal. Então, foi começado esse projeto de resgate, que tinha o objetivo de fazer um CD tributo, né, onde vários nomes da MPB cantariam as músicas de Sérgio. E eu comecei com a biografia incentivado por Sérgio Natureza, que foi quem assim, começou, né, a abrir os caminhos para mim. Ok. A gente vai mostrar para vocês um pouquinho do Sérgio Sampaio cantando. Vamos ver?
isso que eu preciso não é nada disso. Eu quero é todo mundo nesse carnaval. Eu quero voltar pela outra rua, brilhar, voltar pra gemer. Não é à toa, né, que o título do seu livro Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, a gente tem uma vontade, todo mundo cantando aqui, né? Você escolheu esse título exatamente por conta dessa música, mas é uma música que ele, na verdade, ficou muito marcado. E ele, às vezes, reclamava um pouquinho disso, né? De ficar conhecido só por conta dessa obra. É verdade, esse foi o maior sucesso dele, né? Então, ele ficou um pouco marcado por essa música e ele se cansou um pouco dessa situação, porque em todo lugar que ele ia, pediam para cantar o bloco. E ele tinha outras coisas para mostrar, outras músicas, e nem sempre as pessoas reagiam com o mesmo entusiasmo para as suas outras criações, né? E no livro você fala também das amizades. Ele tinha uma amizade forte com Raul Seixas. Vamos falar disso também. O Raul Seixas foi o verdadeiro padrinho artístico, né, do Sérgio Sampaio. Eles se conheceram em 1971. O Sérgio foi casualmente, né? O Sérgio foi acompanhar um cantor que pretendia se lançar, né? Que era o Odibar, que era parceiro do Paulo Diniz. E ele convidou o Sérgio Sampaio para acompanhá-lo ao violão num teste na gravadora CBS com Raul Seixas. E chegando lá, as músicas do Odibar parece que não agradaram muito, e o Sérgio, assim, meio que, né, numa tentativa, disse que tinha alguma coisa para mostrar, mostrou, o Raul gostou e mandou que ele voltasse. Aí ele voltou e ali começou uma amizade, e Raul Seixas efetivamente providenciou a contratação dele pela CBS e o lançou de verdade. E você tem histórias curiosas nesse livro, né? Inclusive não só das músicas, mas também de relacionamento, de situações que ele viveu. Tinha alguma que você pudesse contar para o público em casa, para a gente? Bem, assim, o Sérgio era uma pessoa, era um boêmio, né? Era também uma pessoa que frequentava muito à noite e tal. Então, tem muitas histórias, assim, histórias engraçadas, vividas com seus parceiros, né? Algumas histórias até engraçadas, curiosas, assim, pitorescas, acontecidas no palco. Posso lembrar de uma história rapidamente, aconteceu no palco do Teatro Opinião, onde o Sérgio Sampaio estava cantando sua canção chamada Pobre Meu Pai, e um gato que habitava o teatro se dirigiu e ficou na beira do palco durante toda a execução dessa música. E quando ele acabou essa música, o gato se retirou. Aí perguntaram para o produtor como é que ele tinha conseguido aquele efeito, né? Mas foi tudo casual, né? O gato realmente... O gato teve uma participação especial. Teve. Bem à moda Sérgio Sampaio de Ser, não é isso? Sim, sim. Além disso, a gente já mostrou o seu livro, você também fala de todas as obras dele, é um livro fácil de ler, gente, um livro super agradável de ler. E essas obras, você fez todo um estudo delas também, né? Sim, eu tenho a discografia do Sérgio, né? Como eu tinha te falado, o objetivo do projeto era fazer com que as gravadoras se interessassem em lançar os discos no formato CD para que o público pudesse ter acesso à obra, porque ela estava realmente inacessível. Isso começou a acontecer aos poucos, né? Mas antes disso teve o CD, o Balaio de Sampaio. Esse aqui foi o CD que inaugurou, pessoal, inaugurou esse resgate, né? Em 98. Esse CD foi lançado, teve alguns shows antes, e com isso algumas matérias foram saindo nos principais jornais, e foi se criando um ambiente favorável para que as obras pudessem ser lançadas. O público começou a se interessar. Também tem que se destacar a participação de Zé Cabaleiro. Ah, né? Sim, isso que eu ia te perguntar. Você tem outros CDs também, né, para mostrar. O Zé Cabaleiro teve uma participação fundamental, né? O Zé Cabaleiro, ele, quando ele entra no projeto Balaio de Sampaio, ele se torna também, ele próprio, um vetor que levou esse projeto de resgate para frente. Então, ele gravou a música Tem Que Acontecer, que é o título do segundo disco de Sérgio Sampaio. Essa música entrou na programação, na época, 97, entrou na programação da Rádio JB-FM e chamou muita atenção. E ali, no caso, o Zé Cabaleiro estava apresentando Sérgio Sampaio para o seu público, um público mais jovem e tal. E muita gente começou a se interessar, isso causou um efeito bem legal e tal. E depois, o próprio Zeca, ele fez o lançamento do disco Sinceramente. Ah, mostra então. Que foi o terceiro LP de Sérgio Sampaio, esse disco lançado em 82, era um disco independente, e ele se tornou CD
também pelas mãos de Zé Cabaleiro, no seu selo Saravá Records, né? E o Zé Cabaleiro também fez esse CD aqui, que é o Cruel. Esse seria o disco do retorno de Sérgio Sampaio, né? A carreira artística e tal. Isso em 94. Ele já estava com um contrato firmado com o selo de São Paulo. Mas aí ele ficou doente. Exatamente. Né? E ele veio o falecimento câncer, dele em maio daquele ano abortou, né, esse projeto, mas ficaram as gravações de estúdio que ele fez, algumas demos, e o Zé Cabaleiro pegou seus músicos, levou essas demos para o estúdio e gravou e fez esse disco Cruel, que é uma excelente amostra do material que o Sérgio Sampaio tinha na última fase da sua vida. Bom, a gente, na verdade, agora vai para o intervalo, vamos botar o nosso bloco na rua, que a gente volta já já. Hoje, o Sem Censura fala sobre o novo Museu do Café, Bossa Nova e Jazz e a biografia do músico Sérgio Sampaio. Além disso, também da possibilidade de se estudar nos Estados Unidos. Mas antes eu vou com a Camila Abreu para saber o que vocês estão falando de casa. Camila. Pois é, a internet ficou impressionada com o desempenho do Gustavo, né? O Fábio Baeta, ele comentou muito orgulho do Gustavo, sucesso na carreira que você foi escolher. A Júlia Ribeiro Tomás, ela comentou, que rapaz determinado, parabéns, Gustavo. E a Natália Mendes, ela pergunta, quem é a sua inspiração? Alguma personalidade? Eu acho que uma pessoa que me inspirou bastante foi meu pai, então sempre batalhou bastante por tudo que eu fiz até agora na minha vida, sempre, mesmo não tendo sempre os recursos ele próprio para alcançarem os sonhos que ele tinha, ele sempre me possibilitou que eu alcançasse tudo que eu quisesse. Então eu acho que eu poria ele como inspiração. O que seu pai faz? Meu pai é administrador de empresas. Também é estudioso? Bastante. Bastante, tá vendo? Exemplo de casa, né? Com certeza exemplo é sempre importante, né? Rodrigo, a gente vai só voltar com você mais um pouquinho, porque a gente precisa dizer onde é que o pessoal vai encontrar o livro, vai falar também da sua participação na Bienal e dizer que você é músico, porque também tem isso por trás, né? É verdade, eu sou músico, também sou compositor, sou pesquisador musical também, de uma forma geral, assim. Bem, o livro ele pode ser comprado pela internet, acessando o endereço www.editoramuiraquita, junto, né? www.editoramuiraquita.com. É a editora Muiraquitã, né? Muiraquitã, então, assim, mas aí vai tirar o tio, fica Muiraquita. Exato. Aí acessa ali e ali já tem os links para poder fazer a aquisição do livro pela internet. E também nas boas livrarias do ramo, o livro pode ser encontrado. E se quiser trocar ideia com você também, quiser tirar dúvida, você que é pesquisador, também é fácil encontrar você? Tem página no Facebook? Eu tenho uma página no Facebook, como o Rodrigo Moreira Gomes mesmo, é bem fácil de me encontrar. Botando o Gomes fica mais fácil, porque tem Rodrigo Moreira, já vi que tem vários. Isso. E aí vai conhecer a festa do Sérgio Sampaio, né? E todas as curiosidades também. Sem dúvida. Né? Gente, a gente está falando de festa e a gente vai para o Vale do Café com Liliana Rodrigues e todas as informações do que vai acontecer por lá, no sul do Rio de Janeiro. Liliana! Kátia, querida, que bom te encontrar aqui. Também, quanto tempo, né? Muito tempo, é verdade. Eu fico aqui me coçando para não perguntar, Kátia, você sabe, pode né? pergunta à vontade. Você está em casa aqui, Liliana? É verdade. Então aproveitamos agora e você fala com o público e explica sobre o Festival do Café, né? E também sobre o museu do Vale do Café e também do museu. Kátia, o Festival do Vale do Café é um projeto que surgiu com a Cristina Braga, que é uma querida da música popular brasileira, e o Turíbio Santos, também outro querido. Eles fundaram o Festival do Vale do Café há mais de 15 anos. Num determinado momento, o festival ficou muito grande, eles passaram o festival para uma empresa chamada Backstage, que é do Nelson Drucker. E de lá para cá, o festival vem acontecendo. Ele começou timidamente, ganhou muita notoriedade e ele hoje apresenta músicas nas fazendas. Você sabe que nós temos mais de 100 fazendas no Vale do Café. Eu até aprendi muito sobre o Vale do Café porque meu marido é presidente do Preservale, Nestor Rocha, e porque nós adquirimos uma propriedade de 1835, totalmente saqueada, roubada, enfim, só uma estrutura de fazenda e passamos 12 anos recuperando a fazenda. Aí aprendi muito sobre isso e me tornei uma amante do Vale do Café. Então acontece o seguinte, as pessoas vão
cantores, músicos de todos os tipos. Tem música e eles nas cantam praças nas também, fazendas, não tem, nas praças. Liliana? As fazendas abrem o seu espaço e os cantores se apresentam, evidentemente com uma infraestrutura montada pela empresa, né? Então é muito legal, porque eles têm, por exemplo, curso de formação de alunos nas praças, agora receberam refugiados que fizeram um show na Praça de Vassouras, que estão morando no Rio de Janeiro. Eles vão fazer em todas as fazendas música, né? Na cidade e na estação de trem, hoje na Câmara de Vereadores de Vassouras, os eventos são gratuitos, né? Nas fazendas são bilhetes simbólicos, né? Não são caríssimos, mas é uma oportunidade de você conhecer a fazenda, de você conhecer um pouco da história do café, do Vale do Café. Porque tem uma coisa, Cátia, que é muito interessante. Meu marido costuma dizer, e eu acho que é bem legal, nós estamos aqui no Vale do Café na mesma proporção, digamos assim, na mesma distância que o Vale do Loire está de Paris. Então, nós temos uma região turística aqui muito importante, que já criou a sua história, já tem o seu calendário, principalmente por conta do Festival do Vale do Café, e muitas atividades estão surgindo paralelamente a isso. Né? Então, e é uma região, né, Liliana, assim, tão importante, gente, só para a gente ter uma ideia, em 1860, 75% do café que era consumido no mundo era produzido nesse Vale do Café que a Liliana está falando aqui no Rio de Janeiro. É impressionante a gente pensar uma coisa dessa, verdade. Né, Liliana? Além o Brasil se tornou o maior produtor de café do mundo a partir do Vale do Café. Infelizmente, à custa da mão do negro escravizado. Né? Aqui, nós sabemos que no Rio de Janeiro chegaram aqui pelo Valongo mais ou menos 6 milhões de escravizados. Né? Hoje a gente nem fala mais negro ou escravo, a gente fala negro escravizado, porque as pessoas nascem livres, né? Elas são escravizadas. Então, esses escravizados, muitos nem que chegavam a concluir sua viagem para o Brasil ou para outros destinos, morriam no caminho. Mas os que conseguiam chegar sofriam muito, eram separados de suas famílias, mudavam de nome, enfim, eles perdiam completamente a identidade. E muitos deles foram parar no Vale do Café, nas fazendas. E as fazendas, obviamente, com a mão de obra escravizada, que não tinha salário, vivia em condições subhumanas, tornaram as fazendas prósperas na questão do café, né? E é exatamente por isso que nós pensamos lá na fazenda em fazer um museu do café, porque meu marido e eu e uma equipe que trabalha comigo, nós visitamos o Museu do Café em São Paulo, né, que foi também, acho que o museu hoje mais importante do Brasil. No Rio de Janeiro vai ser fundado um museu também do negro escravizado, não do café, mas o Museu do Café não existe em outra região. Quer dizer, é uma coisa inverossímil. Você visita uma fazenda do Vale do Café e ela não tem mais lá o café. A Emília está me dizendo, Liana, desculpa te interromper, que a gente tem um vídeo para mostrar isso que você está falando. Vamos ver então, Emília. Isso é um vídeo de apresentação que eu estou editando, fazendo para a inauguração, que vai ser sábado. Então vamos ver. Sejam bem-vindos à Fazenda São Luís da Boa Sorte. Que este espaço te ilumine. Esta propriedade rural foi fundada no século XIX, em 1835. E em cada recanto há muitas histórias, momentos de luta, opulência, injustiça e liberdade. Aqui todos viveram e vivem o passado em tempo real. Agradecemos sua visita ao Museu do Café, único no estado e um dos poucos do Brasil. Mas como o café veio para o Brasil? Vocês imaginam? Aqui, o café chegou pelo estado do Pará em 1727, quando Francisco de Melo Palheta, um militar brasileiro que havia passado um tempo na Guiana Francesa, e quando retornou ao país, Palheta trazia algo escondido na bagagem, escondidinho mesmo, pequeninas mudas de café, presente da esposa do governador da Guiana. Chamava-se Madame d'Orvilliers. Bem, e depois de tanta história, que tal compartilhar um pouco do que você aprendeu aqui? Convide um amigo ou a família para um café com um bolinho, né? Aproveite para encher sua caixinha mágica, o cérebro, de novas lembranças afetivas e olfativas. Aproveitem o passeio. Gente, Liliana, dá vontade de ir lá agora. Então, gente, que adoro coisa antiga. Não, mas... Juro, olha, assim, eu amo, assim, voltar no passado, imaginar como é que viviam as pessoas, como se vestiam.
Vai ter também algum tipo de atividade assim, artística? Deixa eu te mostrar aqui uma coisinha, porque a gente acabou mostrando a fazenda no vídeo aqui. Esse aqui é não sei se dá para ver aqui. Vamos ver se a gente consegue fechar para mostrar a foto que a Liliana está na mão aqui. Aqui nesse pedacinho que vocês vão ver agora. Agora sim, Liliana, nós temos, deixa eu ver ao contrário, né? Nós temos aqui a antiga senzala da fazenda que nós recuperamos e lá é onde vai funcionar, olhando para cá, né? Lá é onde vai funcionar o Museu do Café. Nós vamos lançá-lo no sábado agora, dia 29, com uma abertura às 3 horas da tarde. E lá nós vamos contar a história do café. Por onde ele veio, por onde ele passou, vamos ter vídeos, vamos ter uma instalação de arte contemporânea, vamos ter uma série de atividades. Queria até agradecer ao Sebrae a participação aqui no incentivo ao nosso museu. E nós vamos contar essa história do museu. Como, evidentemente, você não pode contar a história do Museu do Café sem contar a história do negro escravizado, nós vamos compor ali também o memorial do negro escravizado. Esse memorial vai mostrar algumas das peças que eram utilizadas, quer dizer, a gente vai mostrar o museu com máquinas do café antigas, com máquinas de 1800, de 1835, de 1900, de 1950 e todo o aparato que nós formos conseguindo, né? Nós temos voluntários, nós temos participação, doações também e a nossa ideia é mostrar a história toda do café e o que ela representou para o Vale do Café, né? E vamos mostrar também algumas coisas que aconteceram com os negros. Obviamente vamos ter um showzinho lá na frente, vamos ter uma degustação de café maravilhosa, vamos ter uma apresentação dos sabores do café, né? Do que se pode fazer com café. Vamos ter uma barista muito charmosa lá mostrando, porque hoje o café faz parte do nosso dia a dia. É o café gelado, é o café quentinho, é o café na sobremesa, é o café na comida. Tudo isso nós vamos mostrar no sábado. E no próprio sábado nós vamos ter, em outra parte da fazenda, nós vamos ter um show da Soraya Ravenli, que é do Festival do Vale do Café. Ela você deve conhecer, lógico, né? Acho que a gente conhece muito mais o lado dela de atriz, mas ela é uma grande artista de musicais e ela vai se apresentar. Ela Sem Censura aqui esse ano. Uma fofa, né? Vai se apresentar pelo festival. Então vai ser um dia muito importante, né, pra gente. Agora, eu acho, Cátia, que, assim, para nós, dá um trabalho danado. Nós já fizemos vários eventos lá, fizemos eventos de decoração do século XIX, com participação de arquitetos, decoradores, de antiquários. Fizemos o ano passado uma exposição de mesas do século XIX e esse ano vamos marcar a entrada do Museu do Café. Eu acho que é importantíssimo, porque no estado do Rio de Janeiro não existe um Museu do Café. E também, Liliana, eu acho que é digno da gente dizer realmente parabéns a você, ao trabalho de vocês, enfim. A todos da região, né? Porque, na verdade, é uma área que, se você não cuida, não preserva, as fazendas... Enfim, elas não sobrevivem e dá um aperto no coração quando você visita uma fazenda que você imagina, poxa, foi tão bonita, ou quantas histórias se passaram aqui e simplesmente ela está ali jogada, perdida. É a nossa memória, né, Cátia? Né? É a nossa memória que a gente não preserva. E isso é importante porque vai explicar muito da nossa história, né, Liliana? Eu acho que o mais importante é o seguinte, quer dizer, os fazendeiros que se preocupam, o que acontece com as fazendas? Muitas famílias herdam as fazendas, depois têm vários filhos, discutem, brigam e não ficam com um dono só, né? No nosso caso específico, é uma paixão do meu marido e minha, que nós fomos descobrindo ao longo dos anos, mas nós tivemos muita ajuda, muitas parcerias, tivemos parceiros, não sei se a gente pode falar aqui, mas tivemos parceiros importantes, a Like, a SEG. Nós temos hoje um projeto de visitação de escola pública na fazenda, muito importante. Nós recebemos lá 13 mil crianças de escola pública, porque nós achávamos, especialmente, que nós não somos nada ali, né? Nós somos guardiões temporários. Mas, na verdade, nós achávamos incrível que as crianças que são netas, bisnetas, tataranetas dos escravos, ou melhor dizendo, dos negros escravizados, não tivessem oportunidade de visitar uma escola. Como ele falou aqui agora há pouco, né? A falta de oportunidade, porque a criança de classe média alta, ela... faz-se um grupo e a pessoa vai à fazenda, visita com almoço e com tudo. Tem um historiador guiando e tal. Criança de escola pública não consegue. Então, nós fizemos esse projeto de visitação de escola pública e, graças a Deus, tivemos lá 13 mil crianças. Todos os nossos projetos são feitos por historiadores, por pessoas capacitadíssimas, né? E aí, esse ano, a gente, enfim, conseguiu botar de pé o museu, né? Uma longa caminhada que a gente ainda tem pela frente. Mas eu acho que vai valer a pena.
Eu também acho que vai valer muito a pena. E vai valer a pena também a gente assistir, tem várias atrações musicais, não tem nesse final de semana? Vamos falar dos nomes. Tem muitas atrações, tem um site do Festival do Vale do Café que mostra todas as atrações que vão acontecer, cada uma em uma fazenda, e é importante porque cada fazenda tem a sua particularidade. Em geral, quando o festival acontece, você tem, nas fazendas, você tem particularidades que os donos mostram. Então, é uma imersão na história do Brasil. Eu acho que qualquer pessoa... É uma alta temporada, né? Eu acho que esse calendário formado pelos músicos, que começou com a Cristina Braga e o Turíbio Santos, criou uma plateia muito importante para a região, né? Eu acho que as pessoas devem entrar no site, ver quais os ingressos que estão disponíveis ainda e vão ver. Nós temos músicos lá, em geral, se termina com um show. Esse ano, como eu disse antes, os shows vão acontecer todos na estação de trem de Vassouras e vão acontecer também na Câmara Municipal. A cidade fica muito alegre, sabe? É um banho de história e um banho de alegria. Fora o tempo, que é muito bom para ir. Eu recomendo. E esse banho de história que você está falando, eu sempre penso que é muito melhor, né, quando a criança aprende em sala de aula e depois ela pode aplicar. Exatamente. Ou seja, ela vê realmente como é aquilo que disseram para ela. E aí surgem mais curiosidades, é muito mais estímulo para se estudar. Né? Com certeza. Fala, Maria Lu. Eu acho impressionante. Qualquer dia você vai cantar lá, tá? Adoraria o convite. Fala, Maria Luísa. Não, eu acho interessantíssimo e eu acho muito bacana que, além de ser uma celebração à história do Brasil, a gente estuda no colégio por tanto tempo a relação Brasil e café, exportação, e como isso foi bom e prejudicial. E você fala da conscientização, porque não se tem tanto esse foco. Esse foco da conscientização do negro que foi tirado do seu continente, veio para cá. Então, mostrar isso também, virar celebração e conscientização junto. É lindo, é lindo. Uma mão de obra de produção de grande riqueza nacional. É verdade. E a gente precisa entender isso, a gente precisa valorizar e a gente precisa falar disso. É verdade. Exatamente. Você sabe valorizar, criticar, tem que... Realmente, abrir a porta para escolas. Olha, é tão diferente quando a criança vai e aprende essa visita guiada que nós fazemos lá na fazenda. Nós fazemos muitas coisas na fazenda, mas a visita guiada é muito importante porque as pessoas têm noção. Por exemplo, eu vou mostrar um negócio aqui para vocês que é uma coisa incrível, que é uma discussão, inclusive eu conversei com a secretária municipal de Cultura, perguntei a ela, porque ela é uma mulher negra, né? E discute a questão, nós temos muitos historiadores discutindo conosco, mas, por exemplo, se você imaginar que os negros eram trancafiados e torturados com esse instrumento, por exemplo, que é um viramundo, né? É incrível você imaginar uma pessoa presa num equipamento desse por castigo, ou neste aqui, por exemplo, que é o cepo, né? Pés e mãos atados. Então, a gente teve uma longa discussão sobre mostrar ou não mostrar no memorial do negro escravizado. Mas, como a gente vai ter o museu, a gente começa com café e vai mostrando por que nós chegamos. Nós tivemos uma mão de obra importantíssima. Sem essas pessoas, jamais nós teríamos sido... Nós somos ainda, hoje no Brasil, os primeiros produtores do mundo, né? Então, eu acho que é importante que você conte essa história, né? E o café... Quer dizer, a história do negro perpassa pelo café e vice-versa. Elas se misturam num determinado momento. Então, nós sentimos muita alegria quando nós conseguimos mostrar. A criança anda num trenzinho, vai para lá, vai para cá, conhece, discute com a professora por que era assim, por que não era, por que cometiam-se tantas injustiças. Enfim, conhece a história do Brasil colonial. Eu acho legal. Então, gente, olha só, fica aí o convite da Liliana, um convite super simpático. De Vassouras, da prefeitura, né? De todo mundo. Isso, de todo mundo, para que as pessoas compareçam e aqueles que não estão no Rio, se visitarem, também façam turismo e vejam essa região lindíssima do Vale do Café aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Gente, voltamos com o Sem Censura de hoje, falando sobre a biografia, a Bossa Nova, o novo Museu do Café e também sobre estudar no exterior. Agora, Camila Abreu vai dizer o que vocês estão fazendo de pergunta na internet pra gente. Separei algumas aqui. O Luciano Alves Nogueira, ele comentou: salve Raul Seixas, salve Sérgio Sampaio, e mandou um abraço de Maringá.
Vinícius, ele perguntou o que você achou mais difícil na hora de fazer a biografia. Mais difícil foi preencher os períodos, as lacunas, né, na carreira do Sérgio, os períodos onde ele estava realmente muito fora, distante da mídia, sem gravadora, sem fazer muito show, fazendo poucos shows. Pesquisar sobre essa época foi o mais difícil, sem dúvida. O Fábio Baeta, ele pediu para saber os contatos do Gustavo Coutinho, o Twitter, o Facebook, e perguntou se você poderia divulgar. Meu Facebook é Gustavo Coutinho e o Instagram é GUS_Coutinho. Tá, ok. O Twitter você não tem? Twitter eu não tenho. E o Assis Pimas perguntou, como foi feita a sua pesquisa, Gustavo, sobre as universidades americanas? Por onde você começou? Isso é um tópico muito importante, é selecionar as faculdades. É um processo de muitas pesquisas, mas é muito mais de autorreflexão. O que você quer estudar? Você quer estudar numa cidade grande, numa cidade pequena? Você quer que o campus seja grande, pequeno, que seja um aspecto mais familiar, você não se importe das pessoas, você não conhecer todo mundo. Então, todos esses fatores você tem que saber muito bem. E aí, mão na massa, tem vários sites que você pode usar, por exemplo, o College Board, tem uma plataforma fantástica que é o Big Future, que permite você ver todas as faculdades nos Estados Unidos. Aí você pode ir selecionando, por exemplo, eu preciso de bolsa 100%, então eu ponho isso no box. Eu quero que tenha economia e ciência da computação, ponho isso no box. Quero que a faculdade seja grande, numa cidade grande, ponho isso. Aí ele vai tirando as 4.000 faculdades americanas, fica 12, ou fica 40. Aí, a partir dali, você pode usar outros recursos, como o YouTube, para ver vídeos de alunos. Você pode entrar nas páginas do Instagram, do Facebook das faculdades, porque as faculdades elas são muito presentes na mídia. E também tem outros recursos, como o Niche, que é um site que você pode entrar e ver a opinião do aluno sobre a própria faculdade. E eu acho que um outro recurso muito bom é a Brasa, que é a Associação dos Brasileiros no Exterior. Vocês podem entrar no Facebook, podem entrar no Instagram também, que é uma ONG que feita por alunos que estudam lá fora, eu participo agora. E a gente, além de dar mentoria, a gente também está sempre divulgando as oportunidades, falando muito sobre o sonho de estudar nos Estados Unidos e na Europa. Isso é só para graduação ou também é para uma pós-graduação, mestrado? Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Para quem quer fazer direito lá fora também, tem de tudo. Você já viajou muito para o exterior? Não, eu viajei somente para os Estados Unidos. Eu pude ir para Chicago, foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos ano passado, com uma bolsa. Depois eu também pude ir para Harvard, que eu ganhei um prêmio, pude apresentar meu projeto lá. E acabei de voltar da Argentina, mas essa foi a primeira vez que eu viajei por prazer. Gente, olha só, esses nossos jovens são um orgulho, né? Danados, né? Não é isso? E a gente tem mais uma aqui hoje com a gente, linda, Maria Luísa, né? Que faz show hoje no Beco das Garrafas. Ela vai sair daqui correndo para esse show e ela vai falar com a gente exatamente sobre isso. Maria Luísa, conta para nós, você canta bossa nova? Então, eu canto, na verdade, muito mais jazz. Eu cantava em barzinho quando eu tinha uns 13 anos, assim, jazz na noite. Então, era jazz instrumental e aí, do nada, eu entrava com voz. Eu não sabia de nada, mas me jogava. E decidi muito cedo que era isso que eu queria fazer da vida. E quando apareceu bossa nova na minha vida, foi um pouco mais tarde, quando começaram a surgir os questionamentos de personalidade. Você é uma brasileira, então só jazz, então por que não tentar explorar esse outro lado? Mas foi muito natural para mim, conhecendo cantoras como Ella Fitzgerald, me aproximar mais daquilo. E foi mais velha que eu acabei conhecendo Roberto Menescal, que eu me abri para a bossa nova e eu estou explorando esse mundo como nunca. E aí você canta bossa nova e você, na verdade, tem alguma recordação das primeiras músicas de bossa nova que você ouviu e da impressão que você teve? Com certeza. Embora eu não tenha começado cantando bossa nova, meu nome é Maria Luísa por causa da Maria Luísa Jobim. Então, desde pequena, é o samba de Maria Luísa tocando lá em casa. Nossa, filha do máximo. Tocava lá em casa, aquele... Eu virei Marilu na minha família pelo o samba da Marilu, 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 e ficou. Não tinha como fugir, a bossa nova estava em mim. Seus pais são músicos também? Não. E por que a influência deles, assim? Porque não é bem deles, né? Que não é da sua geração, a bossa nova. Não, totalmente. Para mim, eu acho que meus pais sempre me deram muito apoio. Até para cantar em barzinho, eu precisava de um acompanhante para pelo menos dizer assim, essa pirralha tem dono. Mas meus pais, eu acho que foi muito mais uma
vontade deles. O meu pai é um apaixonado por música, pesquisa música, não tem nada a ver com a área dele. Ele trabalha com tecnologia, mas ele sempre amou muito. E a minha mãe, ela sempre teve também uma grande paixão por jornalismo, escrever. Pensou em ser atriz uma época e também acabou indo para tecnologia. Eu acho que quando conseguiram, tipo, ter uma vida mais tranquila, eu sempre ia muito bem no colégio, sempre tive plano B, digamos assim. E eles sempre me disseram, olha, a gente não pôde seguir tanto os nossos sonhos, então a gente vai deixar que você siga, desde que você tire boas notas, faça isso, faça aquilo. Cheguei a fazer um SAT, pensei em ir para NYU estudar outras coisas, aí meus pais falaram assim... Tão esperta, né, Kátia? Eu acho que essa é uma grande diferença dessa geração, né? Eu acho que vocês não se limitam só ao que está, quer dizer, correm muito atrás dos sonhos e do que querem realmente. Eu acho que isso é muito legal. Maria Luísa, você tem uma voz tão doce, só esse pouquinho que você falou, cantou aí pra gente. Gente, que delícia! Você tem alguma música, assim, especial que você pudesse, assim, o público em casa pudesse ouvir essa voz, assim? Olha, eu tenho muitas músicas minhas, autorais, que eu tenho no Spotify, o meu CD, eu tenho com o Menescal, o Bossa em Jazz, Jazz em Bossa, que a gente gravou junto. E tem alguma que você pudesse cantar agora a capela? A gente adora pedir isso aqui no programa, eu adoro. Tem alguma que você pudesse? Pode ser. Eu gosto muito de uma bossa nova, Preciso Aprender a Ser Só, aquela... Ah, se eu te pudesse fazer entender, sem teu amor eu não posso viver, que sem nós dois o que resta sou eu assim tão só. Aí você vê, né? Não foge do jazz, eu não consigo. Mas fala um pouquinho mais da relação com o Roberto Menescal, que você passou meio batida, porque você gravou... você gravou um disco com ele, não foi? Não tem várias coisas com ele. Queria que você falasse dessa influência também. Foi uma loucura que aconteceu na minha vida. Enquanto eu cantava em barzinho, eu fui chamada, eu morava em Florianópolis, que é uma capital, mas é uma cidade menor. Então eu fui chamada para abrir vários shows e eu tive muitas oportunidades incríveis. E uma delas foi abrir um show pro Roberto Menescal e o Andy Summers, que é o guitarrista do The Police, que tocaram em Floripa um dia. E por sorte eu abri o show deles. Do nada o Menescal ouviu e veio falar comigo. Poxa, na passagem ainda. Poxa, seu nome é o quê? Maria Luísa? Luísa, parabéns, você canta muito bem. Você já pensou, né, em cantar também uma bossa, não sei o quê. E aí, um belo dia, a gente se conversando, que eu cantava mais jazz na época, ele me convidou para gravar uma música dele num CD e DVD dele. Eu, morrendo de nervoso, eu tinha 15, 16 anos, vim para o Rio de Janeiro, cabeça explodindo, um dos pais da Bossa Nova, gente. E aí, tudo bem, fui lá, gravei, foi tudo ótimo. E aí, de repente, 2 anos depois, eu cheguei a fazer Malhação, numa loucura da vida, logo que eu vim para o Rio, que era uma personagem que tocava, então eu ia ser atriz, mas mais porque eu ia cantar também, tal. Quando eu saí de lá, eu estava totalmente perdida, porque Malhação foi incrível e as minhas músicas são um pouco mais pop, mas eu precisava daquele chão, daquela minha raiz ainda de volta, E aí apareceu o Menescal de novo na minha vida como se ele fosse, assim, um anjinho da guarda que estava me ouvindo ali passar por tudo. Tá bom, você é jovem, cheia de ansiedades. Agora vai ser a hora. E apareceu com um projeto lindo para mim. 6 músicas de bossa nova em jazz, 6 jazz em bossa nova. A gente passou 1 mês no estúdio decidindo, 1 mês gravando e acabou. Foi perfeito. Ele foi um pai, um mentor, ele foi incrível, paciente, generoso. É bonito de se ver. Bom, gente, então olha só, vamos ver o que Roberto Menescal encontrou em Maria Luísa, não é? Vamos ouvir você, Maria Luísa, aqui no palco, aqui com a gente. Vamos lá? Qual é a música que você preparou para encerrar, por favor?
Pela Luz dos Olhos Teus. Isso. Antes da Maria Luísa encerrar o nosso programa com Pela Luz dos Olhos Teus, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Rodrigo vai estar na Bienal, não é isso? Liliana com o Muito Vale, obrigada, não é isso? Kátia, A sua adorei. presença. Foi ótimo ter Festival vocês do aqui Vale de volta. Café, não percam. E também, Gustavo, obrigada pela sua presença. Sucesso. Camila também, né? Tamo aqui. Gente, eu quero dizer a vocês que amanhã e também na sexta-feira eu não vou estar aqui apresentando Sem Censura, porque eu vou estar na Flip, em Paraty, fazendo a cobertura com a equipe da EBC. No meu lugar estará a Luciana Barreto, que apresenta o telejornal aqui na TV Brasil. E hoje vocês acompanham logo mais a programação da TV Brasil, o filme Barra 68 e também Sem Perder a Ternura, do mestre Vladimir Carvalho. Isso tudo está no Cine Nacional. Na quarta, Conhecimento às 11 da noite, ok? Para as pessoas que estão ligadas no Facebook, a gente vai continuar o nosso programa e não esqueçam, Sem Censura na TV volta amanhã às 5 da tarde. Gente, obrigada a todos. Foi um programa maravilhoso, Kátia, né? um beijo, querida. Um beijo, Obrigada, tá? Um beijo muito especial para todo mundo. Vamos lá? Quando a luz dos olhos teus e a luz dos olhos meus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus existe aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos teus na luz dos olhos meus sem mais larirurá. Pela luz dos olhos teus eu acho, meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Quando a luz dos olhos teus e a luz dos olhos meus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus exige aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos teus na luz dos olhos meus sem mais larirurá. Pela luz dos olhos teus eu acho, meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Que a luz dos olhos meus precisa se casar. Vamos apresentar o seu parceiro, qual é o nome dele, do músico que te acompanhou, por favor? Adriano Barros veio aqui para me salvar. Estamos nos conhecendo hoje também. Nossa, que coisa, hein? Gente, olha só, nós já estamos no Facebook agora, apenas no Facebook, na internet. A gente vai ficar mais um pouquinho. Obrigada pela sua presença no Sem Censura. Nossa, tocou super bem, né? Para quem está se conhecendo hoje, eu acho que pode ser sua salvação em vários momentos, né? Poxa! Maria Luísa, volta para cá, então, para a gente continuar conversando. Obrigada pela sua presença. Maria Luísa, que voz mais linda mesmo, não nega, né? Que voz maravilhosa que você tem. Muito obrigada. Fala agora para o pessoal que está no Facebook, onde é que vai ser o seu show, porque isso a gente não falou, né? Vamos lá? O meu show vai ser no Beco das Garrafas, que é uma das casas mais tradicionais que lançou Elis Regina, Sérgio Mendes. Vai ser lá em Copacabana, é na do Vivier, na Rua do Vivier. Eu não sei exatamente qual é o número. Mas o Beco das Garrafas Mas é o Beco conhecido, das Garrafas é bem né? conhecido. Você joga no Google, tá ali. Isso. Aliás, isso é uma coisa, a gente tem que falar, né? Dos vários locais, né, Rodrigo, em que os cantores cantavam na década de 70. Eu queria que você falasse também um pouquinho disso pra gente, que a gente nem tocou nesse assunto, né? Essa é uma casa noturna emblemática, né? Foi assim um templo da Bossa Nova, né?
até hoje também chamado de Bottles, né? Bottles Bar, né? Tem também esse outro nome, né? Conhecido também com esse outro nome. Mas nos anos 70 e 80 também, né? Nós tivemos muitos bares, mas casas noturnas assim, célebres, na Zona Sul Carioca, né? Tivemos o Jazz Mania, tivemos o People, né? Só para citar alguns, né? Também o Beco da Pimenta, lá em Botafogo, que era um bar todo dedicado a Elis Regina, né? Um bar temático dedicado a Elis Regina, entre vários outros, onde muitas barbas, onde muitos artistas passaram. O Sérgio Sampaio também fez esse circuito dos bares, né? Especialmente nos anos 80, onde ele já não se apresentava muito pouco em teatro, ele cantou muito nesses bares da Zona Sul Carioca. Vale dizer também que o Rodrigo vai estar com o livro na Bienal, né? Eu queria até que ele falasse isso agora, como é que ele vai estar, quando ele vai estar, os dias em que vai estar, para aqueles que quiserem comprar o livro, adquirir o livro e ainda conseguir um autógrafo, né, Rodrigo? Como é que vai ser isso? Sim, nos dias 2 de setembro, que é sábado, das 17 às 18 horas, e no dia 10 de setembro, das 15 às 16 horas, eu estarei no stand Mais Leitura, né, junto com a editora Muractã, nossa querida editora de Niterói. Isso, fica aí então o serviço para vocês. Camila, o que o pessoal de casa está dizendo e perguntando? Separei vários comentários aqui. A Lívia Campos, ela comentou: a Maria Luísa é um talento, já assisti o show dela e adoro o canal dela no YouTube. Viu, Maria Luísa? Fãs. Fico muito... Não vai voltar para televisão, assim, para atuar, enfim, porque hoje em dia, eu falei da Soraya Ravene, né? As pessoas fazem muito isso, musical, televisão, e dá uma coisa impulsiona a outra, né? Impulsiona super, e tem muito a ver, eu acho que é um crescimento, querendo ou não, quando você cresce em uma arte como atuação, cresce na hora de música, o intérprete e o compositor, né? Estão contando histórias, então eu me interesso muito, penso em voltar, mas... querendo ou não, exige muito uma dedicação que eu não pude tanto me dedicar à música. E na época foi incrível, mas eu fiquei ansiando aquele momento, sabe? Aquele anseio de quando eu ia poder voltar a um palco para cantar e... não sei, eu penso em voltar, mas ainda preciso de mais um tempo na música. Camila, tem mais? Tem. O Gelson Bueno, ele comentou: sou professor de História do Estado do Rio de Janeiro e tive a grata oportunidade de conhecer a Fazenda com a escola em que trabalhava, o CIEP 386, Guilherme da Silveira. Recomendo a todos a visita, local agradabilíssimo. Parabéns a Liliane e a toda a equipe envolvida nesse projeto. E na internet as pessoas estão perguntando se o museu vai ser aberto ao público e como faz para visitar o Museu do Café. Olha, o Museu do Café vai ser aberto ao público a partir já do domingo, né? No sábado nós vamos ter uma visita para convidados, mas à tarde pode ir, depois das 3 horas da tarde pode ir, tranquilo, né? E vai ser aberto, agendado, as visitas são agendadas, né? Enfim, mas vai ser aberto direto, todos os dias, enfim, porque a gente tem uma infraestrutura boa. Aliás, eu queria aproveitar e agradecer a equipe de historiadores, de professores, de coordenadores que fez comigo, que realmente... Mas, olha, é para ir todo mundo ir visitar. Visitar, exatamente. A Aline Toledo, ela comenta: parabéns, grande especialista em Sérgio Sampaio, excelente oportunidade, uma voz da periferia, grande pesquisador da música brasileira. Obrigado. Viu, Rodrigo? Obrigado, Aline Toledo. E o Adenil Silva, do Rio de Janeiro, ele gostaria de saber o quanto você teve que abrir mão da sua vida de adolescente para conquistar os seus objetivos. Essa é uma pergunta boa. Não, o meu último ano foi bem complicado, dormi muito pouco. Dormiu pouco? Dormi muito pouco, porque eu tava estudando na minha escola, eu tinha que fazer o estágio para me graduar na escola técnica, eu ainda estava me preparando para fazer para tentar a faculdade no Brasil e tentava fazer a faculdade no exterior. Então... Quantas horas de estudo? Pensar, né? Nesse momento não teve. Zero, né? Nesse momento, olha, se tivesse oportunidades, a gente encaixava. Mas é que no momento não deu. Namorar tem sempre, assim, um tempinho, né? Não, a gente acha tempo. Né? Mas foi... Estados Unidos, melhor. Sua mãe é estudiosa também? Oi? Sua mãe também é estudiosa? Sim, sim. A gente não mora junto, mas ela é bem estudiosa também. Eu acho que é de família mesmo. De família, né? Mas foi um período complicado. Mas vale a pena. Quantas horas de estudo? É complicado estipular um horário de estudo porque era uma coisa muito sazonal. Então, eu tinha que fazer uma prova em algum momento, aí eu estudava muito focado para essa prova, enquanto que eu também tinha que manter as minhas atividades extracurriculares, minhas posições de liderança. Então, não era só estudo, mas foi
sim, foi bastante compromisso de tempo com tudo que eu fazia. É verdade que você aprendeu inglês sozinho? Não, eu fiz uma escola de idiomas, desde jovem. Ah, porque eu tinha lido isso, eu falei, gente, autodidata também inglês não é possível, é demais, gente. Não. Mas eu acho que foi muito importante que eu sempre tive um interesse muito próximo com o inglês, com música, filme. Então, sempre me permitiu estudar, passar um grande espaço assim, de tempo no aprendizado da língua. Então, mesmo sem nunca ter ido para o exterior, ano passado foi minha primeira vez, eu acho que já tenho um inglês muito bom, muito fluente. Mas sozinho não foi não, mas teve uma grande parte de autodidata. E no seu caso, hein, Maria Luísa, a música, você também estudou música, você também teve essa questão da técnica? Estudei por muito tempo. Com 5 anos eu tinha um maestro italiano que morava perto lá de casa, que me ensinou um pouco de piano. Com uns 8, 9 anos eu comecei aula de canto, aprendi música lírica, música de musical, todas as técnicas de belting, até coisas. E quando eu, um pouquinho mais velha, eu me interessei mais por jazz, eu passei uma semana numa loucura da vida, tenho família no exterior, e eu só viajo normalmente para vê-los. E numa loucura eu consegui um pouco mais cedo e fui fazer um curso em Berkeley, de 2 semanas, fica em Boston, que é a Universidade de Música. E lá é muito focado em jazz. E eu aprendi muito quando eu cheguei lá e a primeira coisa que a professora disse, todo mundo sempre fala, pô, jazz é uma mata, você canta pouco. Quem canta lírico canta jazz, quem canta não sei o que canta jazz. E essa professora me falou uma coisa que ficou para sempre na minha cabeça. Para você cantar jazz, você precisa saber de tudo, saber usar tudo para usar 10%. E não quer dizer que você está fazendo menos do que os outros. Quer dizer que na hora de improvisar você pode fazer o que você quiser, a loucura que você quiser, mas que você não precisa daquilo o tempo todo para se apresentar e para demonstrar aquela música, para contar aquela história, que eu acho que é o grande papel do artista, seja qual for a área. Camila, você tem mais pergunta, né? A Maria Luísa estava terminando. Vamos falar uma curiosidade aqui, aparecendo nós dois. Harvard tá bem com porque Harvard é em Boston também, tá com uma parceria com Berkeley. Então, se você está interessado em acadêmico, mas não quer largar a mão da música, isso é coisa que acontece muito com as faculdades nos Estados Unidos, elas fazem muita parceria. Então, por exemplo, Harvard e Berkeley estão com um programa esse ano para quem quiser estudar música em Berkeley, fazer faculdade em Harvard. Agora, vamos cair na real, deixa eu dizer uma coisa, essa turma jovem é muito antenada, né? Porque a gente é do tempo aqui que tinha que ralar muito, pagar viagem para o exterior, faz isso, faz aquilo, canta na noite, não sei o quê. Esses meninos já nascem sabendo, são todos prodígios, tá vendo? Eles têm 19, parece que tem 35. Né? Você tem 20, né? 21. 21, parece que tem 30 também. A formação, a cabeça, estuda, vai para lá, vai para cá. A geração da internet. Mas formação, né? Você vê, antigamente tinha que gravar um CD, tinha que procurar uma gravadora. A gravadora tinha... Você vê o Despacito, o cara botou na internet, vazou, foi... É verdade, Liana. Outros cassete, tempos, né? É fita cassete, CD não, gravava fita. Fita cassete é você, meu. Eu não. Brincadeira, claro. Camila, o que tem mais aí na internet? Já que a Liliana está falando aí do progresso da internet. A Cristina Garcês, ela pergunta quando vai ser o show da Maria Luísa, pede para repetir a informação. Meu show vai ser hoje no Beco das Garrafas, às 9 horas. Mas eu também vou fazer dia 2 e dia 9 também no Beco das Garrafas, para fechar essa pequena tourzinha de um mês, já teve semana passada. Nesse show, muito mais para apresentar esse novo lado de músicas autorais unidas à bossa nova e jazz, que é uma loucura que eu inventei, porque eu faço música um pouco mais pop. O meu estilo é um pouco mais pop jazz, uma coisa mais assim. Então, é muito mais uma ousadia de entrar naquele palco onde já cantou também Ella Fitzgerald, Edith Piaf, que são mulheres... Bom, nunca imaginei que ia cantar no mesmo palco que elas e resolvi fazer essa loucura. Agradeci muito o convite e estarei lá. Ô Liliana, aproveitando que, enfim, ela está dando serviço, o Rodrigo também já falou, né, que está na Bienal, passa para o pessoal que está aí na web o endereço do site direitinho. Como é que as pessoas fazem para agendar? Porque agora que você disse que pode agendar, como é que faz para entrar em contato para fazer esse agendamento? Quando você vai a Vassouras, lá todos os hotéis já têm os nossos... porque o importante da visita guiada e tudo é você ter um horário fixo, a gente tem horários fixos, a gente atende... eu acho que talvez seja a única fazenda no Vale do Café hoje que não tem sempre... A gente sempre deixa aberto. A gente faz com almoço, a gente faz com lanche, a gente faz a visita sozinha. Agora, o museu vai
ficar aberto. Então, você pode entrar no site, que é o da Fazenda São Luís da Boa Sorte, o nome da fazenda. Você entra lá, www.fazenda São Luís da Boa Sorte, e você vai ter toda a programação lá, né? E você agenda com um grupo de 5, de 10, mas o museu, a nossa ideia, claro que é um projeto que está sendo implantado, é ficar aberto permanentemente, que a pessoa tem um horário de visitação, né? Durante o dia, jamais à noite, obviamente, com os horários de museus normais, e você faça uma visita à casa e faça a visita ao museu, ou faça só ao museu ou à casa. E é de fácil acesso à visita. Como é que se chega nesse museu? Muito fácil, na BR-393, no quilômetro 210, tá na beira da estrada, assim, mais fácil impossível. Aliás, eu tenho lá todo dia 25 de cada mês uma missa em homenagem ao Frei Galvão, lá, que a gente tem um santo que foi bento pelo Papa, então todo dia 25 tem uma missa, ao meio-dia a turma vai de ônibus, vai do que achar, e todo mundo chega porque realmente ela tem um acesso espetacular, facinho. Então, em relação a isso, não vai ter problema nenhum? Problema zero. Camila, mais alguma pergunta? Vou completar com um comentário da Eduarda Lima. Ela gostaria de mandar um beijo para Liliana. Ela disse que esteve na fazenda, impecável, recepção excelente. Aposto que o museu vai ser igual. Tomara, né, Duda? Um beijo, querida. Obrigada, tá? Agora, posso fazer um comercial meu? Você pode me ler todo dia no Jornal O Dia, tá? Tem uma coluna lá diária. Se você quiser ter acesso a entretenimento, cultura, é na coluna da Lili, tá? Isso, gente. Bom, depois de todo esse programa que foi fantástico hoje, cheio de informação, eu só posso agradecer a vocês, né? Dizer que eu acho que a sua pesquisa é fantástica, Rodrigo. Obrigado. Eu acho que o seu livro ele é essencial para a gente conhecer um pouco mais da nossa música popular brasileira. O Sérgio Sampaio é importante. Então, parabéns a você. Liliana, com essa iniciativa, com esse trabalho fantástico, não só com as fazendas, mas também o trabalho artístico que promove para toda a região, né? E para a economia. Maria Luísa, você tem uma voz muito linda, meu amor. Eu desejo muito sucesso para você, que está resgatando a bossa nova e que é tão bom da gente ouvir, né? E você, meu querido, olha, brilhante a sua história, principalmente, a sua determinação. Eu acho que isso é uma grande força para a gente encarar que ainda dá tempo, né? Da gente conseguir reverter todos os nossos problemas e a gente mirar nessa juventude, né, Liliana, que está fazendo muito. Nossa, nem me fale, né? Está fazendo poderosa. Isso. Camila Abreu, obrigada hoje por você estar aqui com a gente. Prazer é meu. Isso. Aliás, a gente atendia antes no Sem Censura, era no telefone. Você vê como evoluiu, né? Evoluiu muito, né, Liliana? Ia correndo com os papéis. Está muito melhor, né, Liliana? Está muito melhor, com certeza. Eu também gostava da telefonista, é bom, né? Gente, olha só, a gente vai encerrando aqui no Facebook. Lembrando a vocês que amanhã é a Luciana Barreto, que vai estar aqui comandando Sem Censura e também na sexta-feira, porque eu vou estar na Flip fazendo a cobertura pela EBC dessa festa maravilhosa literária de Paraty, ok? Gente, um beijo muito especial para vocês e não deixem de assistir o Sem Censura amanhã às 5 da tarde. Tchau!